Dúvidas boas-vindas às entrevistas do JT Advisory, do Jornal Económico. Temos connosco João Massano, bastonário eleito da Ordem dos Advogados e ainda presidente do Conselho Regional de Lisboa. João Massano, obrigado, bem-vindo, obrigado Muito por ter obrigado. aceitado o nosso convite. Foi eleito bastonário depois de ainda bastonar e a ter convocado estas eleições antecipadas. Esta foi a quarta vez consecutiva em que o titular do cargo não é reeleito. Isto indicia uma insatisfação e alguma tensão na classe? Os advogados estão descontentes com o rumo da atividade? Eu penso que é clara a insatisfação, não é? Porque, se pelo menos, é claro que desaprovam os mandatos, por isso não reconduzem, tirando o doutor António Marinho e Pinto, mais nenhum bastonário foi reconduzido. E isso, naturalmente, demora a perceber as razões, mas cada um deles terá razões específicas, mas, no geral, o que eu acho que tem acontecido é, no fundo, tem havido muitas promessas que depois as pessoas olham e não são cumpridas durante os mandatos, e isso acho que é o maior obstáculo à reeleição. Nós já vamos falar das promessas. Esta questão de esta esta posição peculiar dos advogados no sistema de justiça, em que dependem muito do decisor político, ajuda a isso? Ou seja, eh, os advogados têm nas mãos a capacidade para resolver alguns dos seus problemas ou estão sempre dependentes de sentarem à mesa com o decisor político? Eu acho que, primeiro, em primeiro lugar, ninguém pode negar a influência das reuniões com o decisor político e da forma como as coisas têm que ser conduzidas no sentido de tentarmos influenciar o poder político para tomar decisões que sejam, no fundo, aquelas que coincidem com os nossos interesses. Mas, de facto, eu acho que tem muito a ver com o que se promete às pessoas. E acho que tem sempre havido promessas que estão no âmbito do poder político e não no âmbito do bastonário. E acho que isso, notoriamente, com a última bastonária, que ainda é atual, a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, foi uma das situações que aconteceu. E com o próprio professor Menezes Leitão também. Há sempre uma colagem a temas que são temas que dependem da política e não do próprio bastonário. E há que dizer às pessoas, que foi o que nós dissemos durante a campanha, há que distinguir o que é competência do bastonário e o que não é. E o que não é, nós vamos tentar sempre influenciar, mas não fazer promessas que dependem de terceiros. E acho que isso é notório. Mesmo assim, o decisor político assume naturalmente um papel fundamental. Nós estamos em período pré-eleitoral, o que torna o quadro mais desafiante. Já falou com os candidatos sobre o que defende para a justiça e sobre o que eles querem fazer para a justiça? Nós vamos ter um podcast em que vamos debater sobre os programas para a justiça de todos os partidos políticos com assento parlamentar. E isso aí, naturalmente, também espero, sensibilizá-los para essas matérias. E depois vamos ter, estamos a ter reuniões individuais com os partidos no sentido de os sensibilizar para a necessidade de olhar de outra forma para a justiça e também para os advogados, como é óbvio. O que é que lhes vai, o que é que lhes vai dizer nesses encontros individuais? O que é que lhes quer perguntar e o que é que lhes quer passar? Que mensagem é que lhes quer passar? Eu diria que, essencialmente, eu gostava de ser uma espécie de cobrador, porque, repare, relativamente aos partidos políticos que, neste momento, constituem a maioria na Assembleia que foi dissolvida, todos eles eram contra o atual Estatuto e as regras do atual Estatuto, mas depois tiveram um ano em funções e ninguém tocou no assunto. Basicamente, o que eu lhes queria perguntar era, antes da aprovação pela maioria socialista, eram contra grande parte das alterações. O que os terá feito mudar de ideias ou por isso simplesmente acharam que não era relevante? E é isso que eu lhes quero perguntar. Eu diria que começaria por aí. E acho que esse é um dos temas que me preocupa muito e que está claramente na esfera do poder político. O outro é naturalmente a questão da tabela Uhum. e a questão da melhoria das condições em matéria de previdência. Acho que essas três temáticas são aquelas que mais dependem do poder político e que, naturalmente, a nossa influência, ou pelo menos a nossa sensibilização, deve ser dirigida essencialmente para essas três temáticas. Duas que têm a ver com as nossas condições atuais e a outra que tem a ver com o futuro da profissão, que é a revisão do estatuto. É essencial, atendendo a que o que existe não é suficiente para proteger o cidadão. Tendo em conta isso, quais são as prioridades delineadas para este mandato?
Eu diria que, pegando até no que foi perguntado inicialmente, nós temos que distinguir o que são promessas concretizáveis e o Uhum. que são ações, chamar-lhes-ia, de sensibilização. As temáticas da SPAS e da Previdência são importantes, assim como a questão da tabela e da melhoria das condições no sistema de acesso ao direito. Agora, temos que distinguir, o bastonário não se pode comprometer a resultados, nem sequer a resultados mínimos. O que o bastonário tem é que levar as preocupações da classe e sensibilizar o poder político no sentido de ir de encontro a essas necessidades. Assim como no Estatuto, é uma das matérias que me preocupa. Diria que é uma das principais prioridades, mas infelizmente é uma daquelas que eu não posso resolver sozinho, nem com o meu Conselho Geral. Portanto, distinguimos estas das outras. E nas outras estão, por exemplo, a concretização da plataforma de arquivo dos DPAs, que é algo que não depende do poder político. Está o Advogado 360, que é, para nós, uma das grandes novidades do nosso programa e que depende de nós. E depende da nossa capacidade de concretização, não depende de terceiros. Estas duas, para mim, são muito importantes e revelam uma necessidade de adaptar a classe ao que aí vem. E depois, claro, não se pode fugir à inteligência artificial e à necessidade de falar com os players da inteligência artificial, as Microsofts, as Googles, etc., no sentido de ver o que é que podem aportar à advocacia e em que medida é que a advocacia pode beneficiar com essa inteligência artificial, pensando essencialmente na advocacia em prática individual, porque as sociedades, naturalmente, têm os seus recursos, têm Sim. as suas ferramentas e não estarão dependentes da ordem, mas a advocacia em prática individual está. E esse é o nosso foco, é virar-nos para eles e prepará-los para o futuro. Neste caso do desafio tecnológico, será um dos grandes desafios, o SPAS é importante, a segurança social do setor, mas as principais questões acabam por passar mais pela forma como se vai enquadrar o Pelo futuro da menos aviação. aquelas que dependem da vontade do Conselho Geral e do seu bastonário. As outras não dependem e, portanto, nessas nós teremos naturalmente que nos empenhar a fundo. Em questão em relação à tecnologia, como é que a ordem pode ser um farol, lá está, para ajudar e para enquadrar quem não tem a capacidade das grandes sociedades, até porque com, com os novos estatutos e com a nova legislação, com a multidisciplinaridade, acabam por ter uma capacidade de investimento e uma capacidade para aceder a ferramentas que os outros não têm. Como é que a ordem pode f- nivelar o terreno do jogo, dando a possibilidade aos mais pequenos, aos escritórios mais pequenos, à prática individual, para também estarem nesta corrida? Em primeiro lugar, é sempre importante sublinhar que eu próprio sou advogado em prática individual e não tenho essa capacidade para ter uma ferramenta no meu escritório sozinho. Não tenho. E o que nós pretendemos, e a ideia do Advogado 360 é precisamente o acompanhamento que nós achamos que deve existir ao advogado pela sua ordem. Ou seja, as cotas têm que ter alguma utilidade e o advogado tem que sentir no dia a dia. E a inteligência artificial é uma dessas ferramentas que é essencial que a ordem faça esse nivelamento e que permita a todos que não têm recursos individualmente ter acesso, através da sua ordem, a ferramentas que beneficiem a sua atividade. E é por aí que nós queremos ir, é a ordem ser a negociante com esses players, no sentido de proporcionar as ferramentas aos seus advogados, principalmente àqueles que estão em prática individual e em pequenos escritórios. E é aí que a ordem tem que ir. O João chegou a defender a constituição de redes, os advogados juntarem-se para terem mais força e assim conseguirem não só uma representatividade maior, mas também capacidade de ombrear de uma forma diferente e ter acesso a recursos de que outro modo não teriam. É o tipo de iniciativa que a Ordem pode incentivar. Essa é uma ideia que eu já defendo há muitos anos e que acho que é um dos caminhos que permitirá uma sobrevivência com sustentabilidade financeira aos advogados em prática individual, no sentido que cada vez mais nós somos confrontados com questões muito complexas que muitas vezes não temos tempo para estudar e que temos que perceber que, criando sinergias com colegas que nos permitam tratar melhor os nossos clientes. Isso só é possível através de
é quase uma espécie de agrupamentos complementares de empresas. No fundo, sem o vínculo societário, mas permitindo a cada um de nós escolher os melhores parceiros para determinados processos. É poder dizer ao cliente que não se preocupe, que eu trato do seu processo, ainda que possa não ser a minha área de trabalho preferencial, mas que eu tenho uma rede que me vai dar esse acompanhamento que eu não posso dar, quer por falta de conhecimentos, quer por falta de tempo, muitas das vezes. E isso é fundamental para a sobrevivência e sustentabilidade financeira. É podermos oferecer o serviço que quisermos chamar de boutique. Eu tenho uma rede que permite servir o meu cliente. E não posso deixar de ignorar que, no fundo, aqui a União pode e deve fazer a força dos pequenos escritórios e dos advogados em prática individual. E a Ordem pode e deve fomentar esse tipo de agrupamentos através de fornecimento de ferramentas e incentivando as pessoas a coligarem-se, a fazerem uniões que permitam servir melhor o cidadão, que é isso que se pretende. Uma das, E as empresas, claro. claro, uma das questões que se coloca sustentadamente é, é a falta de digitalização do setor, nomeadamente na interação com, com o Estado, com, com a forma como o Estado se corporiza na justiça. Vai insistir nisso, vai insistir, e isto no fundo acaba por resultar em custos que afetam mais quem é mais pequeno do que quem é maior, não consegue ter sinergias, vai insistir nesses processos de modernização, de que o Estado faça a sua parte para que o acesso à justiça seja mais facilitado? Eu acho que nós temos duas vertentes da digitalização. Uma delas que é essencial é a digitalização interna, no sentido da própria Ordem, neste momento, não é um exemplo de digitalização. Não existe uma comunicação digital entre os advogados e a sua Ordem. Esse é o primeiro ponto. É internamente digitalizar os serviços e permitir uma ligação digital que facilita o trabalho de toda a gente, quer dos advogados, quer de quem trabalha no próprio Conselho Geral. Depois, o que nós defendemos, como temos vindo a defender no Conselho Regional, é fundamental que haja plataformas exclusivas de ligação às entidades públicas da Ordem e que permitam aos advogados ter um atendimento e respeitar o seu atendimento preferencial. Por exemplo, o caso da AIMA é um caso claríssimo. A Ordem pode e deve estabelecer contactos com o Ministério no sentido de criar plataformas exclusivas, seguras, que garantam a integridade das comunicações, mas que permitam retirar aquela vergonha à porta da AIMA todos os dias. Não é admissível continuar assim, não é admissível que continue a existir. Ainda existem serviços com limitações de senhas e isso é inadmissível. E temos que pensar que cada advogado pode tramitar centenas de processos, ou seja, são centenas de pessoas que deixam de estar à porta da AIMA. E se nós ainda por cima tivermos um canal digital, facilita toda a gente. E tem a chancela da Ordem dos Advogados. Portanto, este é um exemplo. E depois podemos multiplicar por todas as entidades públicas. Se houver canais... Registro e notariado, segurança social, claro, a autoridade tributária e o registro e notariado beneficiariam ainda mais do que qualquer outro serviço, dado o caos em que se encontram mergulhados por falta de pessoal, falta de meios, etc. Deve ser a própria Ordem a facilitar e a ser parte da solução, criando uma solução que permita uma comunicação mais rápida e fiável entre advogados e as entidades públicas. Isso é fundamental, parece-me que é óbvio. Se eu tenho uma pessoa que pode representar centenas, quando não milhares, que às vezes acontece, porque é que eu insisto em prejudicar esse canal de comunicação, fazendo a pessoa descrer dos advogados e não recorrendo a advogados e tentar resolver pessoalmente? Aí é que está o erro. Há que retirar as pessoas e dar condições para que os advogados possam ser verdadeiramente representantes e resolver os problemas das pessoas. Vai ser necessário algum investimento e sistematicamente nós temos ouvido queixas nos discursos do início do ano judicial de suborçamentação constante na justiça, muito à conta de ser um setor que tem receitas próprias. E tem pouca visibilidade mediática também. Só quando há mega processos. Exato, é verdade. Como é que se pode resolver isso, tendo em conta que uma das questões que se coloca é também o custo do acesso à justiça
que em Portugal é elevado. É elevadíssimo e é proibitivo. Mas neste momento, no fundo, se formos ver as receitas do Ministério da Justiça, a grande percentagem das despesas dos tribunais é suportada pelo IRN e pelos registros, e pelos emolumentos dos registros. Eu acho que nós temos um problema maior ainda do que a Justiça, ou seja, a suborçamentação e o subinvestimento abrange não só a Justiça, mas também abrange o setor público e os serviços associados à Justiça, como o IRN. E eu acho que o problema só se resolverá quando nós percebermos que a Justiça deveria ser uma prioridade dos programas. Ou seja, basta olhar para a campanha eleitoral que está a decorrer para pensar que a Justiça é fantástica, magnífica, ninguém fala dela. Não é um problema, não é um tema. E isto preocupa-me enquanto bastonário eleito da Ordem dos Advogados. Como é que um dos setores essenciais para a paz social, vendo nós o que está a passar em termos de violência e outros problemas que existem em termos de litigiosidade social, como é que não há uma abordagem política do tema na campanha eleitoral? Não houve um partido que falasse da justiça, exceto para falar incidentalmente da questão da corrupção. Parece que a justiça só é a corrupção. Ora, isto é claramente desvalorizar a justiça e continuar a tratar a justiça como um direito fundamental de terceira ou quarta categoria, ao lado da saúde e do ensino, que esses sim têm um relevo diferente, quando não deveria ser assim. A justiça é fundamental. E ou os políticos percebem isso, ou então vamos continuar a queixar-nos, não temos meios, não há meios, mas não há meios porque o poder político não se preocupa com a justiça, por isso é que não investe. Os empresários têm-se queixado que a forma como a justiça funciona é um dos grandes entraves ao Claro que sim. investimento, não só porque aumenta o risco, aumenta os custos e faz com que o investimento se retraia. Acaba por ser isto. Não há vontade política para. Parece que não. Não tem havido vontade Parece política que para não. isto. E dou-te um exemplo que nem tem a ver com os tribunais, que é a empresa na hora. Quem quiser constituir uma empresa na hora atualmente, o na hora é só no nome, porque o na hora agora é daqui a 2 meses. E com sorte. Ora, isto é o quê? É desincentivar o investimento. É. Uma pessoa, eu tenho clientes que querem constituir uma empresa e perguntam-me, empresa na hora, então isto é rápido, é chegar lá, faz logo. Eu digo, era há uns anos, agora não. O empresa na hora é uma empresa na hora, vamos ver qual é que é a hora. Dependerá quando é que ela chega. E, claro, os tribunais têm um problema de base também, que é a falta de investimento, que depois conduz a que os processos se arrastem muitas das vezes. Em vez de andarmos aqui a culpar os advogados pela morosidade da justiça, se calhar temos que perceber o que é que leva os tribunais a parar e o que é que, no fundo, é a causa dessa paragem. E muitas das vezes basta ouvir os discursos de abertura do ano judicial, como foi referido, em que temos os atores todos, muitas das vezes, a dizer falta de meios, não tenho meios. Até o próprio Procurador-Geral da República o disse, na tomada de posse, disse que não me exijam resultados se não me derem meios. Portanto, e esse é um problema que não vai ser resolvido a menos que se olhe de frente para a justiça. Então, para terminarmos, estamos mesmo no final do nosso tempo. Vai ser empossado no início de maio, dia 8 de maio. Quais são os primeiros passos, as primeiras medidas a tomar como bastonário? Eu acho que o mais importante para nós, eu não vou dizer a questão das pontes, porque nessa altura ainda não temos o novo governo em funções, ainda nem tivemos as eleições, mas que as nossas prioridades será começar a digitalizar tudo o que seja possível, o mais rapidamente possível, porque uma das coisas que nós queremos e não queremos que continue a acontecer é as dificuldades de ligação à Ordem dos Advogados. E isso resolve-se, ou pelo menos mitiga-se, com a via digital. Eu acho que a digitalização tem que ser a prioridade. E depois, naturalmente, perceber, em termos de recursos humanos e recursos tecnológicos, o que é que existe e como é que podemos dimensionar a ordem para que seja verdadeiramente uma ordem ao serviço dos advogados e não uma ordem burocrática, porque um dos problemas é, e o Advogado 360 também preconiza isso, que é colocar o advogado no centro da atuação da ordem. E isso passa, naturalmente, pelos nossos recursos humanos, motivá-los no sentido de trabalharem para o advogado e não, muitas das vezes, de costas voltadas, como se não fosse o advogado o centro da nossa atuação. Isso é fundamental para nós. São as tais questões que a própria classe pode resolver sozinha. Sem dúvida, sem dúvida. João Massano, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Jornal Económico
e vista e lida em jornaleconómico.pt, a par das notícias da atualidade. Estará também disponível em podcast nas principais plataformas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.